Será que nós vivemos com a consciência de que a nossa vida tem limite? Será que compreendemos que os nossos dias são finitos, contados? Será que nós entendemos que a nossa trajetória é delimitada entre o nascimento e a morte? Será que nós entendemos de que cada manhã pode ser o nosso último despertar? Cada adormecer pode ser o nosso último. Cada vez que nos reunimos como família ou como irmãos para celebrar a comunhão pode ser o último. Cada almoço da família pode ser o último. Cada ação que fizemos pode ser a última daquilo que realizamos. Nós precisamos viver com a consciência de que em um dia qualquer, previamente definido por Deus, chegará na nossa existência um momento que será o meu último momento, o seu último momento. Há dois caminhos que fazem com que a vida humana aqui na terra tenha o seu ponto final. O mais conhecido e insistentemente ignorado é a morte. Porque se tem uma ideia de que a morte é seletiva, se acredita de que a morte segue uma linha em que aqueles que estão ultrapassando os 80 anos e por aí vai, esses estão chegando à sua hora. Mas você com 20, com 18, eu com 31, estamos muito longe disso. Mas basta a gente fazer uma visita à última habitação do corpo aqui na terra, comumente chamado de cemitério, para ver de que a morte, primeiramente, ela não faz acepção de pessoas por idade. Tem aquele que viveu um dia, e tem lá alguém que você diz: uau, quase 100 anos. Tem aquele que você diz assim: meu Deus, olha aqui com um jovem. E o outro diz assim: esse estava na hora de ir mesmo. A morte, nos seus caprichos e desígnios divinos, não se move pelo calendário humano, mas eu creio de que ela se move pela agenda divina. E o salmista entendeu isso quando disse: todos os meus dias estavam no teu livro, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, em uma vida intrauterina, Deus já tem a conta de dias para aquela pessoa. E a morte obediente vem não respeitando com certeza a idade, a classe social. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser jovem, pode ser velho, pode ser cristão, pode ser ateu, com hora e data marcada, todos são encontrados por ela. Mas há um outro, quem sabe ainda mais ignorado do que a morte, que é a volta de Jesus para buscar o seu povo. E as duas formas de existência terrena encerrar por aqui: a morte e o retorno de Jesus. E quando a gente olha para Mateus 24, alguns sinais muito claros, eu anotei alguns, vou de uma tela para nós, de que apontam. Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse que quando vocês virem essas coisas, percebam-se de que a volta de Cristo está próxima. Então ele fala de falsos mestres, de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Ele diz: quando você ver isso aí, é prenúncio de que está se aproximando o último dia. Para todos aqueles que esperam em Deus, como disse o apóstolo Paulo, o estrugir, né? O que é isso? O tocar, o fazer barulho da última trombeta, o chamar de Deus por cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando escreve a seu filho na fé Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3,
nos dá um retrato de quem seriam as pessoas que viveriam nesse tempo do fim. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E a gente encontra facilmente essas pessoas nesse tempo. Apesar de estarem cada dia mais intenso esses sinais, sejam as guerras, os falsos cristos, os terremotos, as pestes, ou essas qualidades ao contrário do homem dos últimos tempos, ele já existe há algum tempo. Você vai dizer assim: meu avô já falava de um homem que era cruel, que era isso, já é registro de tanto tempo de guerras e rumores de guerra e terremotos. A gente acredita e percebe que isso está se acelerando, se acentuando, mas mesmo assim, ainda nos passa a sensação de que a volta de Jesus está distante. Eu fui criado na igreja, e com a idade de 10, 12 anos quem sabe, eu ficava com medo quando eles apontavam os sinais da volta de Jesus, e começavam a dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então já de um tempo, de que esses sinais vêm se aquecendo, se mostrando, mas a gente tem a noção de que vai demorar bastante ainda para isso acontecer. Só que nessa geração, nesses dias, neste exato momento, está acontecendo algo específico com a nação de Israel. E a nação de Israel é o relógio profético de Deus. Israel, que em 14 de maio de 1948, para cumprimento de uma profecia bíblica, se tornou uma nação. E agora em 2018, então, estará completando 70 anos, uma geração. Os escatologistas, aqueles que gostam de estudar profecia, veem isso com olhos alertas por este período em que vivemos na história. Mas Israel, que recentemente se torna nação, está se preparando para ser participante dos últimos acontecimentos antes da volta de Cristo. Você que é leitor da palavra de Deus, e eu creio que todos o são em nome de Jesus, vai lembrar de que Salomão construiu um templo muito lindo, mas foi destruído. Depois foi reconstruído o segundo templo, mais simples, e o povo ficou até chateado, mas o profeta Ageu foi levantado por Deus e disse: olha, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Mas também foi destruído. E neste momento em que estamos aqui reunidos, a nação de Israel se prepara para construir um terceiro templo, necessário para o cumprimento das profecias bíblicas. Já foram investidos mais de 30 milhões de dólares na fabricação de todos os utensílios, de roupa dos sacerdotes. Já se está criando uma novilha especial que tem a pele totalmente vermelha para cumprimento de Levítico 19, que diz que as cinzas de uma novilha vermelha eram usadas num ritual de purificação. Eu corro o risco de, com tanta informação, se você não estiver acostumado, de afastar um pouco você da minha ideia central nessa noite, que creio ser o desejo do Espírito Santo de Deus para nós. Mas o que eu gostaria de tentar mostrar para você é de que, ou pela morte sua, que pode acontecer a qualquer momento, ou pela volta de Cristo, que também pode acontecer a qualquer momento, este pode ser o seu último dia. No domingo passado, 900 judeus marcharam em direção ao monte do templo, porque eles querem o templo, eles têm dinheiro para construir o templo, eles têm uma pedra de 4,5 toneladas bem próximo de onde está o local ideal do templo, está tudo certo,
Só tem um detalhe: o local próprio para construir o templo é o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos. O Domo da Rocha, a Mesquita de Omar. Toda a imagem de Israel que você vê de Jerusalém, você vê uma cúpula dourada de ouro, muito linda. E aquele lugar é sagrado para os muçulmanos. E para conseguir construir ali o terceiro templo, para que as profecias se cumpram, tem que arrancar aquele templo dali. E lógico que isso vai ser facinho, facinho, não vai? Alguns dizem que isso pode se chamar a Terceira Guerra Mundial. A Bíblia aponta quase para uma outra frase dizendo que é o Armagedon. No domingo agora, quando 900 judeus, para lembrar a destruição do templo de Salomão e do segundo templo, marcharam até aquele local, o negócio ficou feio. A polícia teve que intervir, bomba e tal, porque eles não aceitam que nem vá lá perto. Sinais mostrando, Jesus está voltando. Você é inteligente o suficiente para saber umas outras coisas. A moral está cada dia mais baixa. Você é inteligente para perceber outras coisas. O ser humano foi se multiplicando e destruindo o planeta, e alguns começam a falar sobre a insustentabilidade do planeta por mais X anos. Porque o apóstolo Paulo diz que a natureza geme até que a sua redenção seja completa. Até que Jesus volte para ordenar todas as coisas. Deixe-me repetir para você com essa introdução para nós refletirmos nessa noite. Ou seja, pelo seu chamado, que você não sabe, como alguém já disse, qual é a sua senha. E a qualquer momento pode gritar aí a 44 e você sem saber, é você mesmo, vem ser chamado para deixar essa terra. Ou pela volta de Cristo. Que como há muito tempo já cantamos, tudo nos mostra que Cristo já volta. Este pode ser sim o seu último dia aqui na terra. E se fosse o seu último dia, o que você faria? Olhando para esse texto e olhando para a palavra de Deus, eu creio que você precisaria se aperceber pelo menos, e se necessário corrigir, ver se as suas prioridades estão organizadas da maneira de Deus. Prioridades. E Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, de que o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. Nós conhecemos o texto: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se nós soubéssemos, e nós sabemos, que este pode ser o nosso último dia, o que nós precisamos ter em mente é: eu estou caminhando com as prioridades corretas? E a minha prioridade número 1, como cristão, alguém que se dispõe a estar à mesa junto com Jesus, alguém que olha para um irmão, que até para uma pessoa que há tempos atrás era estranho e o chama de irmão, tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. E eu gostaria de convidar você a olhar o texto que li e olhar para algumas prioridades que Jesus nos fez ver ali, nos fez encontrar nesse texto. E a primeira delas, quando olhamos para o texto, no objetivo de alinhar as nossas prioridades à maneira de Deus, é que pessoas valem infinitamente mais do que coisas. Pessoas têm mais valor do que coisas. E a história toda começa com Jesus trazendo alguns discursos, e um gaiato no meio da multidão levanta a sua voz, quem sabe a sua mão, e diz: mestre, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. E quando você pede ajuda para um terceiro, para resolver ou para mediar um conflito, é porque o diálogo já foi há muito tempo. E aquela família havia colocado a herança acima da relação familiar.
Se é assim, sim, Senhor. Aleluia. Eu vou repetir porque eu entendo de que é uma palavra profética para a tua vida. E se for nessa noite, o Senhor quer ajustar as tuas prioridades. Aquele sujeito havia colocado a sua herança acima da sua relação familiar. Mestre, me socorre, o diálogo foi esgotado. Nós já não nos falamos. Não teve mais como nós resolver nada disso, mestre. Pessoas têm valor, coisas têm preço. Este homem entra em guerra com seu irmão por causa de coisas, da sua herança. E alguém já disse essa frase ou uma variante dela: pessoas existem para ser amadas e coisas existem para ser usadas. Não dá para confundir isso. Pessoas existem para ser amadas e coisas existem para ser usadas. Não confunda, por favor. Se nós tivéssemos a convicção, seja por um exame médico ou por uma convicção espiritual profunda de que hoje pode ser o último dia da nossa existência, eu tenho certeza que não cometeríamos o erro de inverter as prioridades. Amaríamos as pessoas e usaríamos as coisas. Quando perguntado Jesus sobre qual era o maior de todos os mandamentos, em Marcos 12, versos 30 e 31, o Senhor disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Prioridades. Mas há outras, e essa eu creio que a gente sabe na teoria, mas às vezes nos esquecemos na prática. Ser é muito mais importante do que ter. Quando Jesus ouve a pergunta desse homem, ele nos traz um ensinamento tremendo. Ele diz: cuidado. Onde você encontra uma placa de cuidado, é porque existe uma área perigosa de se atravessar e sofrer as consequências. Cuidado. Cuidado. E ele vai mais à frente, ele diz: fiquem sobre aviso, alertas, contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Já ouviu aquela frase: pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem dinheiro? No último dia da minha vida, da sua vida, o que conta não é o saldo bancário, não são os imóveis, as outras conquistas, mas quem eu e você éramos. E nessa manhã, me doeu, mas com toda essa palavra no coração, eu ouvi da boca de uma esposa e de uma filha, ao lado de um falecido esposo e pai. E vem exatamente em cima disso que eu estou lhe falando. Em nenhum momento elas falaram: ainda bem que ele deixou um seguro. Ainda bem que a gente tem 3 casas, 5 carros e uma fazenda. Mas entre lágrimas uma filha dizia: meu amigo, meu amigão, quantas horas de conversa nós desfrutávamos. Ser. Possivelmente aquele homem realmente não deixou fortuna para sua família. Eu conhecendo, não sei nem mesmo se um imóvel para acolher a viúva. Mas ouvi da boca da esposa e da filha, por diversas vezes, entre sussurros e lágrimas: meu amigo, meu amigão. No último dia, o que fica realmente são essas coisas. Ele era temente, fiel a Deus, era gentil, era amoroso, era afetuoso, era bondoso.
Na hora da despedida, as pessoas lembram de coisas que às vezes na vida a gente não deu valor, de um lanche em que a gente fez junto e se riu muito, de uma ajuda recebida em um momento de dificuldade, de uma palavra, de um toque de carinho que aquele finado lhe ofereceu. Por uma questão de ética até não se fala, quem sabe de 1 milhão que ele tenha no banco, mas de 10 reais, que ao passar por uma pessoa necessitada ele ofertou. Quer viver uma vida sem arrependimento, mesmo diante da expectativa de ser esse o último dia? Guarde isso com você: ser é mais do que ter. E por algumas vezes nos últimos dias tem se falado desse altar: possua as coisas, mas não permitas que elas te possuam. Ou o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Ser. Quando eu olhei para esse texto, eu consegui ver outro equívoco de prioridade na vida desse homem, e gostaria de alinhar pela palavra de Deus uma outra prioridade, que é: o que eu distribuo é mais lucrativo do que o que eu guardo. Jesus conta a parábola, essa história ilustrativa sobre esse homem que ficou muito rico, ou de que agora está enriquecido num tempo de fartura. E esse homem diz a palavra de Deus e que pensa consigo mesmo: o que vou fazer? Versos 17 e 18, e ele, como diz, já sei o que vou fazer. Porque ele constata de que a bênção foi tão grande sobre a vida dele, de que era impossível reter tudo, e ele precisava fazer alguma coisa. E ele diz: eu vou derrubar os meus celeiros, e vou construir outros maiores, e ali vou guardar a minha safra e todos os meus bens. Jesus, quando conta essa parábola, está alertando sobre a brevidade da vida e o perigo de a gente ser apegado às riquezas, ao invés de possuí-las, ser possuído por elas. O homem dessa história provavelmente já tinha grandes celeiros, mas ao invés de compartilhar, de ser generoso, ele resolve ter ainda mais. Para o último dia da vida de qualquer pessoa, a prioridade de compartilhar é mais importante que reter. Distribuir é mais lucrativo do que guardar, fará toda a diferença. Alguém já disse: gastei, o que gastei eu tive, o que guardei perdi, mas o que dei ainda tenho. Não é que Deus não nos ordena ser previdente, organizados, precavidos em nossa finança, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Esse homem já tem celeiros, esse homem tem fazendas, esse homem está tendo uma vida já estabilizada, e ao invés de Deus mandou mais do que eu consigo guardar. Eu creio que se Deus encontrar em nós corações puros e doadores, Deus enviará sempre mais do que a gente precisa, para que a gente aprenda esse princípio do reino de Deus, que compartilhar é muito melhor do que guardar. Mas esse homem, ao contrário disso, ele retém. Martin Luther King dizia o seguinte: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que guardei nas mãos de Deus eu ainda possuo. E para nós pensar nessa prioridade de uma vida vivida sem arrependimentos e com confiança, gostaria de citar Provérbios 11, versos 24 e 25, quando o sábio diz: a quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. A matemática do reino confunde a lógica humana, não é mesmo? Há quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O generoso prospera, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aprenda nessa noite,
Não é momento da oferta, não precisa continuar segurando a sua carteira, não é esse o meu objetivo. Estamos pensando e pedindo a Deus que nos oriente a ordenação das nossas prioridades, para que se hoje fosse o último dia da nossa existência, a gente pudesse partir com confiança e com a convicção de que cumprimos o chamado de Deus para nós. Qual uma outra prioridade? A confiança no alto é superior à autoconfiança. A confiança no alto, em Deus, é superior à autoconfiança. Esse homem diz assim: eu vou dizer para mim mesmo. Olha aqui, né? Está parecendo aquele crente que canta na frente do espelho: grandioso és tu, né? Eu vou dizer para mim mesmo: vê, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. A nossa confiança deve ser ancorada em Deus e não na nossa própria inteligência. Outra vez, não estou dizendo para você que Deus lhe pede que você seja um cristão sem cérebro, não. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Mas quando a nossa confiança no nosso próprio braço, quando a nossa confiança na nossa própria inteligência, quando a nossa confiança nas nossas próprias riquezas é superior à confiança que devemos ter em um Deus supridor e governante de todas as coisas, nós estaremos com as prioridades erradas para a nossa vida. O profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5 diz: o Senhor dizendo, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Alguns gostam de pegar esse texto para dizer, viu como não dá para confiar no irmão? Mas alguns, indo ao original, chegam a propor a ideia de esse maldito homem que confia em si próprio e acha que a sua força está toda nele. Esse homem canta um hino de triunfo para ele, diz assim: eu vou dizer para mim mesmo, estou nadando na grana. Confiança no alto é superior, é melhor, é maior do que autoconfiança. Porque a autoconfiança quase sempre nos leva à arrogância, à presunção. Quando testemunhamos ou conversamos com alguns e dizemos, nós dependemos de Deus, por isso oramos para tudo. Outros dizem, eu me levanto e vou trabalhar, porque eu confio na força do meu trabalho. E isso é um erro, porque é lógico que você tem que se levantar e trabalhar. A palavra de Deus ensina que aquele que não trabalha, que também não coma. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, no verbo presente, eu também trabalho. Então o trabalho é uma bênção de Deus, uma dádiva divina. Mas a gente sai para trabalhar ou fazer qualquer coisa dizendo, vai na frente, Senhor. Vai na frente, Jesus. Senhor, o que a gente faz agora? Guia-nos, Senhor. Conduz-nos, Senhor. Não me deixe errar, Senhor. Quando eu olho para essa reflexão, e se nós aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida, eu creio que não importe quanto tempo possa passar desse momento até o seu último dia, haverá tranquilidade, haverá paz e haverá a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Um pouquinho mais adiante, é mais importante estar preparado para o último dia do que para muitos dias, porque tu não sabes quantos dias mais tem. O que esse homem diz é de que ele tem muitos bens para muitos dias. A palavra de Deus, Jesus contando a história, diz, contudo Deus lhe diz. E eu estou usando a NVI, ela é amigável, ela chama ele de insensato, sem juízo.
Mas as versões mais tradicionais, a Almeida Corrigida, atualizada, diz: louco. Você está fazendo a previsão para a aposentadoria daqui a 15 anos. Você está fazendo uma previsão para quando se aposentar e fazer isso e aquilo outro. Mas você não tem sido previdente, organizado, preparado para se esse ser o seu último dia. Você projeta coisas através das décadas e alguns, na sua forma de organização, ou elaboram projetos tão fantásticos que impressionam todos, dizendo para muito tempo: eu preciso trabalhar até X, eu preciso fazer isso. Só que vem Deus e diz: ok, não há erro nisso, mas a maior preocupação e a prioridade é: se hoje for o último dia, insensato, diz o Senhor para aquele homem, esta mesma noite a sua vida será exigida, e quem ficará com o que você preparou? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ser cristão não é espaço para negligência, não. Jesus mesmo ensinou: se você vai construir uma casa, faz conta, vê se consegue acabar de construir a casa. Na época os reis iam para a guerra, Jesus disse antes de sair para a guerra: faz conta, vê se vai dar para vencer os caras ou fazer um pacto de paz. Então Deus nos manda ser organizado, manda agir dessa forma. Só que não dá para botar os olhos no futuro e nos esquecer do presente. O irmão Tiago deixa isso muito claro quando diz: vocês dizem, ano que vem nós iremos para tal cidade, compraremos e venderemos e faremos assim, assim. Vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês não passam de um sopro, de uma nuvem, de uma fumaça, de uma neblina. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser e nós vivemos. Deus se pronuncia a este homem que está olhando para o futuro dizendo: está tudo certo. E Deus diz: olha para o teu hoje. E eu concluo dizendo: é melhor ter um tesouro no céu do que uma grande fortuna na terra. Será que o Espírito Santo consegue escrever essa frase na nossa mente? Gravar na retina dos nossos olhos? É melhor ter um tesouro no céu do que uma grande fortuna na terra. Jesus conclui a história entre o cara que queria ajuda para resolver um conflito familiar, porque estava valorizando mais as coisas do que as pessoas, propondo a seguinte questão: assim acontece com quem guarda riquezas, ou guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Escreve, Espírito Santo, na nossa mente. Escreve, Espírito Santo, na nossa mente. É melhor ter um tesouro no céu do que uma grande fortuna na terra. E Jesus disse isso: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão consegue alcançar. Pastor, somos jovens, queremos conquistar, o Senhor quer tirar esse nosso desejo de avançar. Não. Só que se o seu último dia fosse hoje, seria muito interessante de que essas prioridades estivessem bem alinhadinhas. O ideal, o extraordinário é que, mesmo sabendo que hoje fosse o nosso último dia, você dissesse: pastor, eu faria todas as coisas como eu venho fazendo. E eu diria: glória a Deus, suas prioridades estão corretas, Deus está sendo glorificado em você. Agora, se você diz assim: eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso realmente me organizar, se hoje fosse o meu último dia eu ficaria um pouco inquieto. Você precisa realmente se colocar, porque a voz de Deus é: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? As nossas prioridades precisam ser o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas sempre precisam vir antes das coisas.
Ser é muito mais importante do que ter. O que eu distribuo no reino de Deus, pela matemática divina e sobre a proteção e bênção do Senhor, é muito mais lucrativo do que aquilo que eu guardo. A confiança no alto é superior à autoconfiança. É muito mais importante estar preparado para o último dia do que preparado para viver muitos dias. E é melhor ter um tesouro no céu do que uma grande fortuna na terra. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus.